Ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal presta primeiro depoimento na CPI dos atos golpistas e garante que não ajudou o ex-presidente Bolsonaro. Zerados os alertas sobre garimpos ilegais em terras indígenas. Programa Minha Casa Minha Vida vai ter juros mais baixos e valor maior de financiamento. Volta a obrigação de motoristas profissionais fazerem exame toxicológico. Morre segundo adolescente atingido por tiro de revólver em escola do Paraná. Guarda Costeira Americana amplia as buscas porque submersível que desapareceu tem oxigênio para apenas mais 40 horas. O puxeiro dá trabalho para ser feito, mas quem prova não tem dúvida de que o alimento tradicional mereceu o selo de patrimônio. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, afirmou hoje que não dificultou o trânsito de eleitores na região Nordeste no dia da votação para prejudicar o presidente Lula. Ele foi o primeiro a prestar depoimento na CPMI de deputados e senadores que vão apurar os atos do último dia 8 de janeiro em Brasília. Em uma sessão tumultuada, onde houve troca de insultos, gritaria e suspensão dos trabalhos para acalmar os ânimos, o ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, prestou depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro para falar dos bloqueios nas estradas durante as eleições e as manifestações que interditaram rodovias após a vitória de Lula. Na apresentação inicial à CPMI, o ex-diretor da PRF argumentou que não houve intensificação de fiscalização nas rodovias do Nordeste brasileiro e frisou que a Operação Eleições foi realizada em todo o país, mas destacou que a região Nordeste possui a maior malha viária do país e o maior efetivo, mas foi enfático e disse várias vezes ao longo da sessão que a PRF não dificultou o trânsito de eleitores nem no primeiro nem no segundo turno. Não existe até o presente qualquer registro, uma investigação da Polícia Rodoviária Federal, inclusive também sendo investigado pelo MPF e pela Polícia Federal, o registro de qualquer cidadão brasileiro, apenas um, que deixou de votar no dia 30 pelo um trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Em 184 pontos que a PRF fiscalizou lá no Nordeste, adivinhe, o menor índice de abstenção da história do Nordeste foi onde a PRF estava. Que coincidência. Enquanto que o Nordeste teve no segundo turno um nível de abstenção de menos 0,32 nos 1.610 municípios, onde a PRF fiscalizou, o índice de abstenção foi menor, 0,13. São dados do TSE. A relatora, senadora Elisiane Gama, apresentou uma ordem de serviço da PRF que determinava o endurecimento da fiscalização na região Nordeste, mas Silvinei disse que desconhecia o documento. O ex-diretor da PRF afirmou ainda que não descumpriu a decisão do TSE, que determinava que não houvesse bloqueios nas estradas no dia da eleição. Vasquez também foi questionado sobre os esforços da Polícia Rodoviária Federal para desobstruir as estradas após a vitória de Lula e sobre a postura de agentes flagrados em vídeos apoiando os manifestantes. Silvinei disse que os agentes foram investigados e negou qualquer ordem superior para que os bloqueios fossem mantidos. Afirmou ainda que houve um esforço geral das polícias, além do judiciário e do executivo, para restabelecer a normalidade. Eu recebi uma ligação do presidente na segunda-feira, ele me escreveu, me liga. E eu liguei para ele, ele me falou, Vasquez, tem que abrir as rodovias. Agora tome cuidado para não machucar as pessoas. Isso também vinha na decisão dos juízes locais e tal. Então foi essa a determinação. E eu mandei mensagem para ele e pedi para ele fazer uma mensagem, e ele fez a mensagem na quarta-feira,
e quase 90% das rodovias foram abertas. Só ficaram aqueles locais mais difíceis. Vasques foi inquirido durante o dia todo pelos deputados e senadores da CPMI e respondeu sobre diversos temas. Questionado sobre a relação que tem com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Silvinei afirmou que se trata de um vínculo exclusivamente profissional. Também disse que nunca teve conversas com Mauro Cid, salvo para agendar audiências com o ex-presidente. Silvinei foi ainda acusado de não cumprir o dever constitucional enquanto policial rodoviário federal ao não aplicar multas nas motocicletas realizadas pelo presidente, já que ele não usava capacete. Quando o presidente da República faz deslocamento em qualquer tipo de veículo, qualquer presidente da República, quem assume todo o controle, o comando, é lei federal, é o GSI. Então, inclusive, quem vai estar lá da PRF, que tipo de arma vai usar, que uniforme, quantas viaturas, a gente nem pode chegar perto do presidente da República, só chega lá quem o GSI autoriza. Na sessão de hoje também foram aprovados novos requerimentos para ouvir outras testemunhas. Entre elas, o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, flagrado dentro do Palácio do Planalto durante a invasão de 8 de janeiro. Mas conforme o calendário estabelecido pela CPMI, o depoimento dele e de todas as outras testemunhas ligadas efetivamente ao 8 de janeiro vão ficar para o segundo semestre, na volta do recesso parlamentar. O presidente Lula chegou hoje a Roma, na Itália, para dar início a uma série de encontros com intelectuais e líderes europeus. Estão previstas reuniões com autoridades italianas e francesas. Entre os temas em pauta estão a preservação ambiental, a guerra na Ucrânia e o acordo entre Mercosul e União Europeia. O presidente Lula desembarcou na manhã de hoje em Roma, ao lado da esposa Janja. O brasileiro tem uma série de compromissos na Europa ao longo da semana. Na Itália, Lula tem encontros marcados com o presidente Sérgio Mattarella e, em seguida, ele vai para a França, onde vai discutir o acordo Mercosul-União Europeia com o presidente Emmanuel Macron. Em Paris, Lula também vai participar da reunião de cúpula sobre um novo pacto financeiro global para lidar com as mudanças climáticas, além de discursar sobre o meio ambiente. A agenda cheia do presidente Lula também inclui reuniões bilaterais com o presidente da África do Sul e o presidente da COP28. Essa é a terceira viagem do líder político ao continente europeu desde que retomou seu posto no Palácio do Planalto. A Polícia Civil do Distrito Federal realizou hoje uma operação contra uma quadrilha que vendia informações sigilosas de mais de 200 milhões de pessoas. Entre as vítimas está o governador Ibanez Rocha, diversos deputados federais e até ministros do Supremo. O grupo vendia informações como números de celular, endereços residenciais, fotos, assinaturas e até registros de armas. Até agora, 2 hackers foram presos. Eles são investigados por divulgação de segredo, invasão de dispositivo informático e organização criminosa. Crimes com penas que, somadas, passam dos 20 anos de prisão. E o segundo adolescente baleado por um atirador em um colégio do Paraná morreu nesta madrugada. A namorada dele também morreu. O assassino tem 21 anos e está preso. O estudante Luan Augusto, de 16 anos, que estava internado no Hospital Universitário de Londrina, morreu nessa madrugada. Ele é a segunda vítima de disparos de arma de fogo feitos no Colégio Estadual Helena Collodi, em Cambé. A morte de Luan foi confirmada pela família. Ele foi atingido com tiros na cabeça por um ex-aluno do mesmo colégio que entrou na instituição dizendo que solicitaria documentos. O assassino, que está preso, disse à polícia que escolheu as vítimas aleatoriamente e não as conhecia. Ele fez pelo menos 16 disparos dentro do colégio. A aluna Caroline Verri Alves, de 17 anos, namorada de Luan, morreu dentro do colégio. Ela foi atingida com um tiro na cabeça. Após os disparos, a polícia militar foi acionada e chegou ao local poucos minutos depois. Segundo a PM, foram apreendidos com o assassino uma machadinha, carregadores de revólver e a arma usada.
O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, disse que o assassino atirou no corredor do colégio e foi até o local em que as vítimas participavam de uma aula de educação física. A secretaria ainda informou que, em contato com a família, disseram que ele é esquizofrênico e que faz tratamento para a doença. Subiu para 15 o número de mortos pelo ciclone no Rio Grande do Sul. Uma pessoa segue desaparecida e mais de 7.000 moradores estão desalojados. Uma das vítimas do ciclone extratropical, Ayrton Pereira, de 57 anos, foi enterrado na manhã dessa terça-feira. Ele estava em casa com a mulher e os filhos quando a enxurrada o arrastou por 3 quilômetros. Os moradores de uma das cidades mais atingidas, Caraá, tentam reconstruir a localidade que ficou destruída pelo ciclone. Bombeiros, Defesa Civil, Exército e Polícia Militar atuam juntos na busca por um homem desaparecido. Parte do município ainda está sem energia elétrica. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou o pânico de mãe e filho quase submersos durante a noite. Christian Machado chegou a amarrar a mãe, Nirva Machado Gomes, de 70 anos, para que a água não a levasse. Ao todo, 3.713 pessoas tiveram as suas casas danificadas e 697 foram retiradas das áreas de risco da tempestade entre quinta e sexta-feira. Os alertas de garimpos ilegais na terra indígena Yanomami zeraram pela primeira vez desde 2020. Os dados divulgados hoje mostraram que o monitoramento por satélite feito pela Polícia Federal identificou que o território está há 33 dias sem novas áreas de exploração. Em maio e abril do ano passado, a região somava 538 alertas. Este ano, no mesmo período, caiu para 33, uma redução de 93%. A identificação dos alertas de garimpo no meio da floresta é feito por um sistema via satélite usado pela Polícia Federal, que captura se houve desmatamentos comuns. A pesquisa final, que não identificou nenhum novo garimpo, foi feita no último dia 8. A Polícia Federal afirmou que uma nova fase da Operação Libertação na Terra Yanomami será iniciada, então, com foco na ocupação das áreas dentro da reserva para assegurar a retomada da normalização da prestação de serviços básicos ao povo Yanomami. A Terra Yanomami é o maior território indígena do país, com mais de 10 milhões de hectares. O número corresponde à extensão aproximada do estado de Pernambuco. O governo mudou as regras do programa Minha Casa Minha Vida. Além de financiar imóveis de até R$350 mil, aumentou o subsídio e reduziu os juros para a faixa de imóveis da faixa popular. Para você entender de maneira mais simples, o subsídio, ou seja, o apoio monetário, é uma parte do financiamento que é paga pela União por meio do programa habitacional. Em alguns casos, o subsídio do governo pode chegar a 95%, ou seja, a família paga apenas os 5% que faltam. Dessa forma, 4 mudanças foram efetuadas pelo Conselho Curador do FGTS, que são o subsídio para famílias de baixa renda na faixa 1, ou seja, com renda mensal de até R$ 2.640 e faixa 2 de até R$ 4.400, passou de R$ 47.500 para até R$ 55.000. A taxa de juros cobrada para famílias com renda mensal de até R$ 2.000 passou de 4,25% para 4% ao ano para as regiões Norte e Nordeste e de 4,5% ao ano para 4,25% ao ano para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O valor máximo do imóvel que pode ser comprado na faixa 3 para famílias com renda entre R$ 4.400 e R$ 8.000 passou de R$ 264.000 para até R$ 350.000. Esse valor vale para todo o país e não somente para as cidades do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. E, por fim, o teto dos imóveis para as faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida agora ficarão entre R$ 190.000 e R$ 264.000, de acordo com a localização do imóvel.
Além de ampliar o valor do teto do imóvel, o governo pretende ampliar também a faixa de renda das famílias do Minha Casa Minha Vida, de R$ 8.000 para R$ 10 ou R$ 12.000, promessa do presidente Lula para atender a classe média. Vale lembrar que o subsídio funciona como um desconto, de acordo com a renda da família e a localização do imóvel. Ou seja, quanto menor a renda, maior o desconto. Apenas para este ano, o FGTS reservou para a concessão de subsídios cerca de 9 bilhões e meio de reais. A meta do governo para o programa habitacional é de atender 2 milhões de famílias até 2026, considerando os benefícios que forem distribuídos entre todas as faixas de renda. Entrou em vigor hoje o Marco Legal das Criptomoedas. A nova legislação foi sancionada em dezembro do ano passado pelo ex-presidente Bolsonaro. E na última quarta-feira, o presidente Lula definiu que o Banco Central será o responsável pela regulação do setor. Criptoativos são valores de vários instrumentos, como moedas armazenados em sistemas de computador. É tudo digital. A mais conhecida é a Bitcoin, que pela cotação desta terça-feira vale R$ 128 mil. Quem aplica pode comprar apenas uma parte da moeda. O que ficou diferente é que o mercado será regulamentado e vigiado para evitar casos como o do ex-jogador do Palmeiras, Gustavo Scarpa, que perdeu R$ 6.300.000 ao fazer uma aplicação em uma criptomoeda. O ex-jogador William Bigode disse que era lucro certo e foi, mas para a operadora, que ficou com tudo. Agora, as casas responsáveis pelos negócios terão que ser certificadas pelo Banco Central. E casos como esse vão ser enquadrados no artigo 171 do Código Penal, que pune os estelionatos com penas de 4 a 8 anos de prisão, além de multa. O medo de cair em golpes mexeu com o mercado de criptomoedas no ano passado, que chegou em dezembro com 5% a menos de valores aplicados em relação a 2021. Os prestadores de serviços já em atividade terão que se adaptar às determinações que serão feitas pelo Banco Central. O sistema, que é monitorado por uma rede mundial de computadores, é seguro e nunca foi hackeado, o que significa que as trapaças não têm nada a ver com o mecanismo digital. São os falsos operadores que inventam aplicações. Agora, com o novo marco, o Banco Central vai dar garantia aos investidores, assim como acontece no sistema bancário. E começou a valer hoje o reajuste da contribuição de microempreendedores individuais, o MEI, para a Previdência Social. O valor acompanha o salário mínimo. Ele estava em R$ 65,10 quando era considerado o salário de R$ 1.302. Mas com o aumento para R$ 1.320 anunciado no dia 1º de maio, o valor pago para a Previdência agora está em R$ 66, uma diferença de 90 centavos. O mercado financeiro acompanhou com atenção hoje o cenário da economia no exterior, com a decisão do Banco Central da China, que ontem baixou a taxa básica de juros em 0,1% para 3,55% ao ano, e a expectativa do que vai acontecer amanhã com os juros no Brasil. O resultado foi movimentos de correção, com o dólar subindo 0,42% e fechando o dia cotado em R$ 4,79. E na Bolsa de Valores, baixa de 0,2% com o fechamento do pregão em 119.622 pontos. O governo prorrogou por mais 15 dias o prazo para as pessoas físicas comprarem veículos leves, 0 quilômetro, com subsídios de R$ 2 a R$ 8 mil bancados pela União. A permissão terminaria hoje, à meia-noite. A medida anunciada pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, não prevê aumento nos valores do programa, apenas deu mais tempo. E amanhã serão liberados também os recursos para que as pessoas jurídicas comprem vans, ônibus e caminhões.
Voltou a ser obrigatório o exame toxicológico para motoristas e profissionais. O texto foi sancionado com vetos pelo presidente Lula e publicado no Diário Oficial da União. A medida entrará em vigor no dia 1º de julho. Para motoristas das carteiras de habilitação das categorias C, D e E, ou seja, condutores que têm permissão para dirigir caminhões e ônibus. Outra mudança na lei transfere para os órgãos de trânsito municipais a responsabilidade de fiscalização de infrações relacionadas ao estacionamento proibido, parada proibida, excesso de velocidade, veículo transitando de forma inadequada, falta de sinalização de qualquer obstáculo na via, guinchar veículos abandonados ou acidentados para o depósito, autorização para obras ou eventos em vias públicas. Apesar da sanção da lei, alguns trechos do texto aprovado pelo Congresso foram vetados pelo presidente Lula, como a multa para os motoristas que perderem o prazo para fazer o exame e deixarem passar 30 dias da data limite. De acordo com o governo federal, a penalização prevista no texto para quem não fizer o exame no prazo é desproporcional, mesmo que ele tenha dirigido no período veículos das categorias que exijam o exame. Apesar do veto, está mantida a obrigatoriedade do exame e a multa para quem não realizar o procedimento em um curto período após o vencimento, além da suspensão do direito de dirigir em caso de repetir a infração dentro de 1 ano. Outro trecho vetado foi o que proibia o motorista de dirigir qualquer veículo em caso de resultado positivo no exame toxicológico até que houvesse resultado negativo em um outro exame. Esse texto foi classificado como inconstitucional e desproporcional pelo governo federal, que considerou que o impedimento de dirigir deve ser somente aplicado às categorias de habilitação, às quais o exame é exigido. É sabido que os animais silvestres não são domesticados porque vivem livres em ambientes naturais, mas um zoológico brasileiro inovou ao permitir a interação de diferentes espécies com os seres humanos. Os animais silvestres são aqueles que nascem e vivem livres em um ecossistema natural nativo, aquático ou terrestre. Eles são fundamentais para a preservação e a manutenção da biodiversidade no mundo, pois são responsáveis pelo equilíbrio da cadeia alimentar. O país tem atualmente 1 milhão de espécies conhecidas. O assunto é tão sério que esse ano a Organização das Nações Unidas celebrou o Dia Mundial da Vida Selvagem e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ressaltou que é hora de refletir sobre a proteção da diversidade de vida do planeta. Uma lei criada em janeiro de 1967 proíbe a utilização, perseguição e a caça desses animais na natureza. Para tentar melhorar o índice cada vez maior de destruição das espécies, um pequeno zoológico em Porto de Galinhas permite desde 2019 que os visitantes tenham uma aula de conscientização e educação ambiental enquanto se divertem e conhecem o zoo. E Willy, a gente estava conversando e você me contou que alguns animais eles vêm oriundos do IBAMA, né, e de alguns órgãos governamentais, né, também de outros zoológicos. De que forma que vocês fazem a domesticação desses animais para que eles tenham uma interação com os visitantes? Nada é forçado, a gente respeita a individualidade e a personalidade de cada animal, né, de cada indivíduo aqui dentro. Cada um tem um nome, tem uma agenda específica, tem uma alimentação específica, tem um cuidado específico, né? Então, assim, tudo é feito com muito carinho, muito amor e muita atenção pela nossa equipe. Willy, quantos animais você tem hoje aí no Zoo Silvestre, né, de Porto de Galinhas? E quantas espécies correm risco de extinção que vocês têm aí? Hoje a gente tem aqui aproximadamente 200 animais, tá? Entre aves e répteis. São mais ou menos umas 30 espécies diferentes. E a gente tem algumas espécies em risco de extinção. Por exemplo, arara tricolor, arara vermelha, as corujas sundaro, o corujão orelhudo. O Zoo Silvestre tem um dos maiores programas de estágio do país, com cerca de 200 estudantes de biologia, zootecnia e veterinária anualmente. Se você estiver pela região e quiser conferir de perto, os ingressos custam R$ 60. É possível também fazer doações.
estudo inédito mostra a relação entre o consumo diário de suplementos com as lembranças. Apesar do benefício, especialistas encaram o trabalho com cautela e afirmam ser insuficiente para alterar a prática clínica. Uma esperança, principalmente para os idosos, está surgindo para combater a perda cognitiva progressiva ao longo do tempo. Uma pesquisa realizada pelas universidades de Harvard e Columbia, publicada em uma revista científica norte-americana, aponta que tomar um suplemento multivitamínico diário pode melhorar a memória das pessoas com mais de 60 anos. Segundo os cientistas, a reversão foi equivalente a um declínio de aproximadamente 3 anos. O novo trabalho recebeu financiamento de órgãos de saúde dos Estados Unidos e de fabricantes de suplementos, o que gera preocupação no neurocirurgião e neurologista Vanderlei Cerqueira de Lima. Até que ponto esses trabalhos, ou esse trabalho, foi influenciado de uma forma comercial? Esses multivitamínicos foram fornecidos para esse trabalho. A minha crítica é essa. Tem comprovação científica que os fatos vão mostrar no decorrer do tempo? Ou é uma pressão de marketing para todos nós médicos e, eventualmente, para a população? Entre as principais conclusões, o estudo também encontrou um benefício mais significativo para idosos com doenças cardiovasculares. A comprovação maior é que esses multivitamínicos melhoram bastante aqueles pacientes que têm doenças cardiológicas. Antes de melhorar o cérebro, melhora as doenças do coração. E isso é o que foi visto. Diminui o colesterol, diminui a hipertensão, melhora o diabetes. Então, se você melhorar tudo isso, que é a primeira melhora que a gente vê nos pacientes, e, consequentemente, a melhora cerebral, no caso, a memória. Mas será que apenas os idosos obtêm benefícios com o uso diário de multivitamínicos? E quais são as substâncias que mais precisam de reposição no organismo? Eu conversei com uma nutricionista que esclareceu essa e outras dúvidas sobre o uso contínuo de suplementos alimentares. Além da linha voltada para o público sênior, que ajuda tanto a auxiliar no fortalecimento dos ossos, imunidades, o público em geral serve também para imunidade, cansaço, disposição, para memória, prevenção de doenças futuras também. Geralmente são acima de 19 anos. Porém, existe a linha Kids, que dependendo tem para a idade a partir de 4 anos, 2 anos. É sempre bom conversar com o médico, porque pessoas com doenças renais, tiverem algum problema, alguma alergia, alguma vitamina, é sempre bom conversar com o médico. No geral, não tem problema sobre isso. Existem vitaminas tanto para cansaço, existem várias linhas voltadas, tanto para memória, concentração. Existe o ômega, que ele tem o DHA, que é um componente que ajuda na concentração, memória, a colina, o magnésio, que ajuda também na prevenção do mal de Alzheimer. Existem muitas vitaminas que são focadas para cada tipo de doença. Mas o conselho que fica é o seguinte: alimente-se bem e tenha uma vida saudável para chegar o mais longe possível com suas lembranças intactas. Quando eu tenho uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, eu não vou precisar de vitaminas. Agora, se é um paciente idoso, ele não cozinha, ele pode ter carência dos elementos essenciais da dieta, mais as vitaminas. E aí inclui todas as vitaminas, principalmente aquelas do complexo B, a B12 e a B9, que é o ácido fólico, que são importantes lá para a memória. Ou seja, naquele processamento, na liberação de que nós chamamos neurotransmissores, que facilitam as sinapses, que facilitam a conexão entre os neurônios. O ideal é ter uma alimentação balanceada, atividade física, sono reparador, né? E outros fatores, tá? A interação social é que vai evitar um declínio da cognição, um declínio da memória no decorrer dos anos. A Justiça dos Estados Unidos marcou para o próximo dia 14 de agosto o julgamento do ex-presidente Donald Trump no caso dos documentos confidenciais. A decisão foi tomada hoje pela juíza federal Aileen Cannon. Trump é réu por ter guardado ilegalmente diversos documentos secretos do governo dos Estados Unidos, mesmo depois de deixar a presidência em 2021. Ao todo,
Ele responde por 37 acusações. Na semana passada, ele declarou ser inocente de todas. O julgamento, que começa em agosto, não tem data para acabar e pode coincidir com a campanha eleitoral e as eleições para a presidência em 2024. Trump é pré-candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano e ainda vai passar pelas eleições primárias para decidir se ele realmente será o representante do partido. O submersível que desapareceu no fundo do mar a caminho dos destroços do Titanic teria oxigênio para apenas mais 40 horas. Na corrida contra o relógio, a Guarda Costeira dos Estados Unidos ampliou as buscas do aparelho com 5 pessoas a bordo. A aventura de algumas pessoas é apenas para ver de perto a deterioração do Titanic, que atingiu um iceberg e afundou em 1912, matando quase 700 dos cerca de 2.200 passageiros e tripulantes. Para isso, aceitaram entrar em um submersível, que é pilotado com um comando igual a de um videogame. De acordo com as informações divulgadas, a embarcação teria cerca de 40 horas a mais de oxigênio disponível até amanhã desta terça-feira. Ou seja, o número a essa altura pode estar ainda mais baixo. Outro fator é que não se sabe ao certo quando a tripulação teria começado a usar a carga de emergência de oxigênio. Então, as dúvidas sobre o caso são ainda maiores. Com o tempo cada vez mais curto, as equipes de resgate dos Estados Unidos e do Canadá intensificaram ainda mais os esforços para encontrar o submersível e os 5 passageiros que estavam a bordo para a missão. Para as buscas, foram mobilizados 2 aviões, um C-130 americano e um P-8 canadense, equipado com um sonar capaz de detectar submarinos. As buscas na superfície ou debaixo d'água envolvem uma região de quase 1.450 quilômetros ao leste do Cape Cod e uma profundidade de cerca de 4.000 metros. De acordo com as autoridades, a embarcação, operada pela empresa Ocean Gate Expeditions, iniciou a descida na manhã do último domingo, dia 18 de junho, e perdeu contato com a superfície menos de 2 horas depois. Segundo os especialistas que estão trabalhando no caso, 2 possibilidades podem ter acontecido. A primeira é um problema elétrico ou de comunicações, o que faria com que a embarcação pudesse ter subido para a superfície e permanecido flutuando. A outra é mais preocupante, é um comprometimento do casco de pressão, o que pode ter causado um vazamento. Nesse segundo caso, dificilmente os tripulantes iriam ser encontrados vivos. Embora o submarino ainda possa estar intacto durante o mergulho, são poucas as embarcações capazes de ir até a profundidade em que a embarcação pode ter viajado. A Comissão Europeia sugeriu que os 27 países membros do bloco aprovem um pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 50 bilhões de euros, o equivalente a 126 bilhões de reais, para os próximos 4 anos. A proposta apresentada pela presidente da comissão, Ursula von der Leyen, incluiria empréstimos e doações. Na prática, ele estaria vigente entre o ano que vem e 2027, com a garantia de fornecer anualmente para os ucranianos 12 bilhões e meio de reais, totalizando 50 bilhões de euros até 2027. Desse valor, 33 bilhões serão destinados para reabastecer os cofres de Kiev, esvaziados com a guerra. O pacote sugerido pela União Europeia busca pagar salários, aposentadorias e alguns serviços públicos, fatores importantes para que o país possa se reerguer. A proposta precisa ser aprovada pelos países integrantes do bloco. Se o pacote receber o aval, o dinheiro poderá ser utilizado pelos ucranianos, desde que eles se comprometam a realizar reformas para melhorar o cumprimento do Estado de Direito no país
e combater a corrupção. As mudanças fazem parte do prometido para que o país tenha a chance de virar um país membro da União Europeia. Anteriormente, a Comissão Europeia já havia declarado que arcaria com a maior parte dos custos de reconstrução da Ucrânia, mas também espera que outros doadores e o setor privado ajudem Kiev. Do outro lado da guerra, uma investigação da BBC e de um site independente russo mostrou que as tropas de Vladimir Putin já perderam mais de 25 mil soldados em combate. As mortes só foram reveladas porque vários familiares de militares que foram para a linha de frente da guerra ficaram meses sem saber do paradeiro de seus parentes e, quando recebiam alguma notícia, quase sempre era sobre a morte dele. Por esse fator, a BBC e o site independente russo foram atrás de mais informações e contabilizaram milhares de baixas do lado russo. A descoberta é inédita, já que a Rússia não divulga qualquer informação sobre suas perdas militares. De acordo com a investigação, grande parte dos soldados foram mortos nos 3 primeiros meses de guerra. Uma luz brilhante foi flagrada se movimentando pelo céu na noite desta segunda-feira. O fenômeno pode ser visto por moradores de São Paulo e Minas Gerais. Olhar para o céu e reparar as estrelas é uma terapia para muitas pessoas. E na noite desta segunda-feira, algo diferente chamou a atenção dos observadores de plantão. A luz em movimento causou euforia nos moradores de diversas cidades do estado de São Paulo e Minas Gerais. Muitos disseram que a luz poderia se tratar de um cometa, um drone ou até mesmo de uma nave espacial. Diversos usuários flagraram a luz com a câmera do celular e logo postaram os vídeos nas redes sociais, o que acendeu ainda mais a curiosidade dos internautas para saber do que se tratava aquela luz. Após um tempo de discussões acaloradas na internet, veio a resposta: trata-se de um meteoro. Mas não era um meteoro qualquer. Segundo a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, ele era grande, reluzente e se arrastou pela atmosfera por cerca de 6 segundos. Até o momento, não existem informações de explosão, mas as imagens mostram que ele se fragmentou e pode ter caído em regiões de Minas Gerais e de São Paulo. O meteoro está sendo apelidado por muitas pessoas como Ronaldo. Sou Ronaldo. Já que trata-se de um fenômeno e passou pelos estados de Minas Gerais e de São Paulo, assim como o ex-jogador Ronaldo Nazário, ou simplesmente Ronaldo Fenômeno, que foi revelado pelo Cruzeiro em Minas Gerais e brilhou com a camisa do Corinthians em São Paulo. Sou Ronaldo. E a seguir, brasileiro fica em média 5 horas e meia mexendo no celular e isso pode fazer mal. E o pucheiro dá trabalho para ser feito, mas quem prova não tem dúvida de que o alimento tradicional mereceu o selo de patrimônio. Quem fica muito tempo com o celular na mão pode ter adquirido o nomofobia. O uso impulsivo do aparelho costuma causar problemas de saúde. Com o avanço tecnológico, passar um dia inteiro sem o smartphone é um grande sacrifício para a maioria das pessoas. Afinal, esse aparelho é bastante usado para atividades profissionais e interações com amigos e familiares. Mas atenção com a quantidade de horas que você o utiliza. Muitos devem desconhecer o significado de nomofobia, mesmo convivendo com ela diariamente. Essa palavra significa o medo irracional de ficar sem o seu celular ou ser impedido de usá-lo por algum motivo, como ausência de conexão à internet ou bateria fraca.
Embora possa parecer inofensivo, ele apresenta implicações reais para a sociedade, como os acidentes de trânsito e a falta de diálogo entre pais e filhos. Dados mais recentes de 2022 da empresa State of Mobile apontam que o Brasil lidera os países onde as pessoas mais usam seus aparelhos, em média 5,5 horas diárias. O número representa um aumento de 30% em relação a 2019. O uso excessivo do celular, causado pela nomofobia, traz efeitos negativos para a saúde, como insônia e a ansiedade. Segundo estudo da Universidade do Missouri, a ausência do celular provoca ansiedade e angústia, o que pode ser notado por meio do aumento considerável dos batimentos cardíacos e da pressão sanguínea. Além disso, acessar os smartphones para ler notícias e mensagens momentos antes de dormir prejudica o sono e causa a temida insônia, principalmente quando o conteúdo provoca irritação. Para evitar esse problema, é melhor deixar o aparelho em um outro cômodo. Mas para retirar o celular do dependente não é a melhor solução. Após tomar consciência do problema e das dores que ele desencadeia, é preciso fazer um trabalho longo e gradual de cura. Para evitar a nomofobia, há várias alternativas para não ficar refém desse problema. Uma delas é fazer diversas atividades, como praticar esportes e caminhar. Também é importante equilibrar o tempo entre o smartphone e as interações sociais. É importante reconhecer que celulares, tablets e as novas tecnologias facilitam nossas vidas e nos permitem trabalhar com mais eficiência. Mas devemos utilizar os recursos eletrônicos com bom senso para não afetar a nossa qualidade de vida. O inverno vai começar amanhã quando faltarem 2 minutos para o meio-dia. É uma estação que sempre traz um alerta. Nesta época, aumenta o risco de infarte. Por isso, os médicos recomendam que as pessoas reforcem os cuidados com o coração nesse período. O número de infartos cresce em média 30% no inverno em relação a outras estações do ano, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, com base em dados de pesquisas feitas em vários países do mundo. Eu conversei com um especialista que explica por que isso acontece e como deve ser feita a prevenção. Acompanhe. Isso ocorre devido a uma adaptação do corpo humano ao frio. Por causa do frio, na tentativa de diminuir a perda de calor, o corpo faz algumas adaptações, entre elas a vasoconstrição. Então ela faz com que os vasos ficam mais constrictos e com isso diminuam o aporte de oxigênio e sangue para órgãos vitais, entre eles cérebro, coração e etc. Além disso, essa vasoconstrição propicia um aumento da pressão arterial, que também é uma outra causa importante de infarto nessa população. Como podemos prevenir os infartos durante o inverno? É super importante durante a temporada de inverno e também de baixas temperaturas que alguns cuidados sejam tomados. O primeiro deles é manter uma hidratação adequada. A hidratação pode diminuir a questão da vasoconstrição e com isso diminuir a chance de outros eventos cardiovasculares. Além disso, não parar a prática de exercício. É importante que se mantenha a prática de atividade física e não se tornando sedentário por causa do frio, porque isso ajuda não só o coração, como também os vasos sanguíneos a fazerem a vasodilatação e diminuir o risco de infarto. E, por fim, fazer um controle dos fatores de risco. Então, não aumentar o tabagismo, parar de fumar, não aumentar o consumo de álcool no inverno, continuar realizando atividades físicas e, principalmente, fazer o controle da hipertensão e do diabetes. É isso aí, é muito importante falar de prevenção porque o infarto é a maior causa de morte no Brasil. São cerca de 400 mil casos por ano, com um óbito a cada 7 casos. Os dados são do Ministério da Saúde. Agora, os usuários do WhatsApp poderão silenciar chamadas desconhecidas. Esse recurso foi criado para dar mais privacidade ao usuário. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. Desde amanhã desta terça-feira, todos os usuários do aplicativo podem utilizar o recurso.
Para ativar o silenciador de chamada, o usuário deve ir até a tela inicial, clicar em mais opções e selecionar configurações. E depois, privacidade. Após esse processo, basta escolher a opção chamadas e clicar no botão em formato de interruptor. Caso a opção ainda não esteja disponível, basta atualizar o WhatsApp na App Store ou na Play Store. Um estudo realizado pelo Escritório Brasileiro do Grupo Ambientalista Instituto de Recursos Mundiais e pelo Grupo de Pesquisa Comissão Global sobre Economia e Clima constatou que proteger a Amazônia e fazer com que ela se transforme em um motor de crescimento econômico sustentável, em vez de um local explorado pela agricultura e a indústria madeireira, renderia bilhões de reais ao Brasil nas próximas décadas. De acordo com o estudo, o desenvolvimento industrial sustentável e principalmente de geração de energia solar podem fazer a região amazônica liderar o caminho para transformar o Brasil em uma potência da economia verde, adicionando 40 bilhões de reais por ano à economia nacional até o ano de 2050. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma nova regra que diferencia o que são ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual, como patinetes e skates. A medida tem como objetivo deixar mais claro a definição dos veículos e facilitar o registro e o licenciamento deles nos órgãos de trânsito. Além disso, a nova diretriz definiu que pequenas motos acima de 32 km por hora e até 50 km por hora agora são ciclomotores, portanto, precisam de emplacamento e carteira de habilitação A ou ACC, para poderem circular livremente. Em meio a um reajuste diplomático, o chanceler alemão Olaf Scholz recebeu nesta terça-feira o primeiro-ministro da China, Li Qiang. O líder chinês, que foi nomeado em março, escolheu a Alemanha para a primeira viagem oficial ao exterior. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, em Berlim, Scholz defendeu colaborações econômicas equilibradas na Ásia e falou sobre o combate às mudanças climáticas. Na Costa Rica, os indígenas do povo maleco, moradores das encostas do vulcão Tenório, próximo ao Rio Celeste, querem receber os benefícios gerados pelo valorizado ecoturismo do norte do país, que eles garantem ter direito. Os maleco reclamam que o governo se beneficia da receita gerada pelo Parque Nacional, sem levar os nativos em consideração. Para os indígenas, integrar o povo ao circuito de ecoturismo seria um benefício para a comunidade e também agregaria valor ao passeio para os turistas, que conheceriam mais sobre esse povoado. Um prato espanhol que chegou na América do Sul pela bacia do Rio da Prata se tornou tradicional em terras brasileiras que fazem fronteira com o Paraguai. Famílias inteiras se reúnem para preparar e saborear o pucheiro, uma boa pedida para os dias mais frios do ano. 5h30 da manhã e o dia já começou na casa de São Paulo. Nem mesmo o clima frio atrapalha a rotina deste militar aposentado, que há 35 anos é cozinheiro de mão cheia. Aqueles que provam, eu espero que continue cada vez provando mais. E o que eu defino é o amor que a gente tem de fazer a comida. É pelo amor. Porque não é fácil, é uma coisa que eu tenho que levantar cedo, tenho que pôr para cozinhar, tenho que lavar isso, tenho que lavar aquilo. Tem a minha esposa, o meu filho, minha filha, a Neuza que me ajuda. Então, são essas coisas que vai levando adiante. Basta a temperatura cair só um pouquinho nos termômetros que o fogão rústico aqui do São Paulo já está para lá de aquecido. Daqui saem por dia pelo menos 100 litros de pucheiro. No caldeirão que está no fogo de chão, a carne cozinha lentamente. Esta é a primeira etapa de preparação deste prato tradicional. São utilizados mais de 20 quilos de carne, 25 de mandioca cozida, 5 maços de salsinha e 5 de cebolinha, 3 quilos de cenoura e 6 de tomate.
todos os ingredientes que juntos se transformam neste caldo grosso, extremamente saboroso. Para muitos, com sabor de infância. Faz parte da minha vida. Eu não lembro, as minhas melhores lembranças de criança é com meu pai fazendo, né, comida. Desculpa. Meu pai é bombeiro, e a gente ia no bombeiro e tinha aquelas festas juninas, e a minha mãe, meu irmão, todo mundo junto, e eu aprendi a cozinhar com meu pai, né, então é uma coisa que com certeza eu quero passar para frente, que são... O que o pucheiro traz são memórias afetivas, né? Então, quando a gente se alimenta, quando a gente proporciona isso para outras famílias também, eu acho isso muito importante, por isso que a gente faz com tanto carinho. Mesmo sendo consumido habitualmente durante o inverno, o pucheiro é também um tipo de culinária que une as pessoas em qualquer época do ano. O prato, que é de origem espanhola, ganhou notoriedade em terras argentinas, uruguaias, bolivianas, paraguaias e também brasileiras que fazem parte da bacia do Rio da Prata. Para a identidade douradense, né, um ícone importante, para a gente alimentar as nossas coisas, né, porque nós recebemos o outro. A colônia japonesa, a colônia rio-grandense, o paulista, o mineiro, o nordestino, enfim, Dourados é uma cidade que acolhe todos os povos, e essa cultura, então, tem que ser preservada, assim como nós preservamos o tereré, a sopa paraguaia, a chipa, que é uma culinária que ela não é só paraguaia, mas ela é de toda a nossa região. De tão presente na rotina culinária do sul mato-grossense, o pucheiro é tombado por lei como patrimônio histórico imaterial de Dourados, o maior município do interior do estado, desde 2017. É um prato tradicional, delicioso e possibilita isso, as reuniões, né? Que ela não é só para ser apreciada, mas para a gente conversar e trocar ideia. E aí nós vamos nos adaptando, né? Hoje muitos lugares que servem pucheiro, ele tá com osso ali, mas ele serve sem o osso, coloca milho, coloca outros ingredientes que vão aí ficando melhor o caldo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.